Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Para quem ainda não nos conhece, esse programa conta com uma equipe de professores universitários que se reveza toda quarta-feira para discutir os principais acontecimentos econômicos, políticos e sociais em curso no Brasil e no mundo e como eles afetam a nossa vida, o nosso cotidiano. A partir de maio, esse programa será ao vivo aqui nos Jornalistas Livres e vai contar com a participação dos ouvintes. Semana passada, nós falamos sobre a guerra na Ucrânia. Hoje, nós falaremos sobre o cenário energético global. Discutiremos o que está acontecendo com a matriz energética no mundo, quais as principais mudanças em curso e como a guerra na Ucrânia afeta essa questão. Eu estou aqui hoje com dois especialistas em energia, o Ricardo Buratini e o José Ruas. Ambos são, assim como eu, economistas, graduados, mestres e doutores pelo Instituto de Economia da Unicamp. E eu vou começar aqui perguntando para o Zeca. Zeca, é o seguinte, né? Ainda que com todos os problemas ambientais, políticos, econômicos e outros, o petróleo é ainda uma das principais fontes de energia no mundo. Não só o petróleo como combustível em si, mas também como insumo para vários outros produtos, o fato é que o petróleo está presente nas nossas vidas. E quando o preço do petróleo aumenta várias outras coisas que a gente consome no dia a dia. Então, eu queria começar perguntando para você o seguinte: até que ponto a guerra entre Ucrânia e Rússia explica a alta do preço no petróleo? A discussão de preço de petróleo é muito legal, porque, na verdade, toda vez que o preço começa a chegar em níveis historicamente muito elevados, a discussão do mundo inteiro passa a se voltar para essa fonte de energia, justamente pelo que você disse, Daniel. Na verdade, ele é um energético que ele ainda é muito importante dentro da matriz energética global, né? E se você soma o gás natural, que faz parte de uma indústria correlata, vamos dizer assim, né? Você tem alguns elementos infraestruturais que são diferentes, mas a produção, a forma de procurar, né, a estrutura que você organiza, a exploração e produção é a mesma, né? E sempre que o petróleo sobe, os preços de gás também são pressionados, ainda com dinâmicas um pouquinho diferentes, né? E o que a gente está assistindo hoje no mundo é, de certa forma, uma grande interrogação que nos atinge novamente, assim como nos atingiu no final dos anos 2000, né, na primeira década dos anos 2000 e no comecinho da década, né, e está voltando agora essa discussão, né? Antes de começar essa nossa discussão aqui, eu fui dar uma olhada, né, com um termo que é muito interessante, que é cheap oil, né? Então eu recomendo aí você que está em casa, faz essa pesquisa depois no Google, bota lá Age of Cheap Oil, né, a era do petróleo barato, né? E o que você vai encontrar são artigos na mesma página do Google, artigos de 2010 falando a era do petróleo barato acabou, artigos de 2014, 15, 16, a era do petróleo caro se encerrou, e agora de novo a era do petróleo barato acabou de novo, né? Então as manchetes e parte dos analistas do setor de petróleo se perdem um pouco, no meu entendimento, na discussão de preços, né? Porque, de fato, os preços de petróleo nas últimas décadas se tornou um elemento muito volátil, né? E aí ele amplifica, né? Os movimentos de preço amplificam de maneira muito maior os movimentos que acontecem nas estruturas reais de produção e de demanda de petróleo, né? E uma das características que é importante para entender esse período, né, é o que eu vou chamar aqui de financiarização dos preços de petróleo, né? Então, o que acontece com os preços de petróleo, o que aconteceu com os preços de petróleo nas últimas décadas, né? Então, o que vem acontecendo é o que acontece com várias outras commodities, né, ou mesmo com taxas de câmbio, é uma profunda influência entre os preços de mercado futuro, que são tipicamente especulativos, com os preços spot, né, os preços que a gente verifica na compra e venda
do petróleo real, vamos dizer assim, né? Então, o que aconteceu a partir, especialmente dos anos 2000, é um fluxo violento de recursos financeiros para cima desses mercados de derivativos, né, que a gente chama de mercados futuros, e a relação entre esses preços e os preços spot se tornam muito mais ligados, vamos dizer assim, né? E aí essa relação amplifica muito a especulação e os movimentos de expectativa sobre o preço do petróleo. Então, só para a gente voltar aqui na história, se a gente olhar lá para 2008, um pouquinho antes da crise, né, os meses que antecedem a crise, o preço do petróleo sai da casa de 100 para 140 em poucas semanas, né, um pouco conjunto de semanas. O que explica isso? Faltou produção, faltou petróleo, o consumo aumentou drasticamente? Não. O preço do petróleo sai de pouco mais de 18, 20 dólares o barril em 1998, até 2008 ele chega em 140, e a demanda mundial de petróleo cresceu uma taxa de 1,7 por ano. Ou seja, a correlação entre os eventos reais, concretos, na produção e na demanda, e a variação no nível de preços é muito elástica, vamos dizer assim. E isso vai aparecer agora de novo. Então, a guerra, obviamente, influenciou os preços atuais. Agora, esses preços só chegaram a 140, depois, no dia seguinte, voltam para 110, já caiu para 100, voltou para 110, hoje já caiu um pouquinho mais, com as notícias da China, ou seja, os movimentos de expectativa sobre o futuro atingem o preço spot de maneira muito vigorosa. E aí, assim, um pouco antes de continuar com essa discussão, só para trazer para o nosso país, né? A gente vem discutindo muito essa questão da Petrobras, né? A Petrobras acabou de mudar de presidente mais uma vez. Eu escrevi um artigo o ano passado, né? E também na época da greve dos caminhoneiros, dizendo o seguinte: esse programa de reajuste de preços da Petrobras, o PPI, é uma máquina de devorar presidente da Petrobras, tá? Porque politicamente não faz sentido nenhum você atrelar os preços de um insumo tão importante na vida das pessoas e todos os custos da economia às oscilações do preço internacional, do preço do dólar, aos eventos da guerra, ou seja, você tem que ter algum mecanismo de filtro nesse processo, mas a gente vai deixar esse debate para fazer uma discussão posterior. Para nós aqui, para a gente entender o que está acontecendo com esse preço, então tem a guerra, tá? Mas além da guerra, tem um conjunto de eventos que já vem acontecendo, né? Então, quando a gente olha para o que vinha transcorrendo com a produção em si de petróleo, a primeira coisa que fica clara, na maior parte das análises, quando a gente olha os eventos, desde 2015, os investimentos na indústria de petróleo caíram drasticamente, né? Eles caíram 26% em 2015, 20% em 16, depois ele se mantém num patamar ali na casa de 650 bilhões de dólares anual, né? E aí em 2019, 2020, 2021, especialmente 20 e 21, tem uma queda, especialmente, obviamente, por conta da Covid, né? Mas eles ficam na casa de 450 bilhões de dólares ano. Parece, obviamente, uma enormidade, né? Mas a gente tem que imaginar o seguinte: em 2014, foi quase $1 trilhão investido nessa indústria. Então, nós estamos falando de uma redução bastante intensa nos investimentos que são responsáveis por ampliar a capacidade de produção. Então, você passa metade de uma década, um pouco mais de uma metade de uma década, investindo pouco, né? A oferta de petróleo e a capacidade da oferta de petróleo reagir rapidamente a um crescimento de demanda é bem menor, né? E o que a gente assistiu durante o período da Covid, né, complica ainda mais esse cenário, né? Quando a gente, para quem lembra aí do que aconteceu ali logo nos primeiros meses, né, da Covid, né, os preços de petróleo no mercado futuro chegaram a ficar negativos, né, que é uma coisa inusitada do ponto de vista histórico, né, e afetou profundamente os produtores, que se retraíram ainda mais. A OPEP cortou as suas expectativas de aumentar a produção naquele momento, né? E desde então a OPEP vem mantendo uma produção baixa. É verdade que ela vem adicionando, desde agosto do ano passado, um pouco mais de barris na produção mundial, né? Mas as análises dão conta aqui, os dados dão conta que ela vem adicionando abaixo, já vinha adicionando abaixo do que se esperava. Ou seja, você tinha um cenário de oferta em baixa, né? A demanda vinha se recuperando,
né, vinha acelerando. No final do ano passado, de 2021, teve um pequeno evento de queda de preços por conta da Omicron, mas a tendência era uma tendência de evolução. Tanto que, quando a gente olha para as análises do final de 2021, a indústria já estava falando em voltar a investir. Né? Os americanos já estavam voltando com seus investimentos, as perspectivas para 2022 eram de investimentos maiores no mundo todo, bastante nos Estados Unidos, mas no mundo todo você tinha perspectivas de crescimento. A América Latina, né, o Brasil e o restante da América Latina estava bastante abaixo do seu padrão de investimentos. Né? A Petrobras é certamente uma das responsáveis por essa queda de investimentos aqui na região, né? Mas pretendia se voltar com esses investimentos vagarosamente na nossa região em 2022, e aí veio a guerra. Né? A guerra, obviamente, traz implicações, como eu tinha falado, para as expectativas de, olha, vai faltar. Nós não sabemos como serão as sanções, nós não sabemos qual a extensão que essas sanções podem chegar, a gente não sabe efetivamente se a Rússia vai tentar responder como arma de guerra com a sua oferta de energia. A gente tem que lembrar que os russos estão entre os maiores produtores, né, de petróleo e certamente de gás natural do mundo. Né? Então, quando você coloca a possibilidade de que o petróleo e as sanções façam parte de uma guerra como uma arma de guerra, obviamente o setor entra numa grande turbulência. Né? Enfim, não dá para tratar o petróleo como parte dos analistas tratam um mercado como se fosse um mercado de bananas, como se fosse um mercado, um pequeno mercado. Né? O mercado de petróleo é um mercado crucial, que mexe com o crescimento econômico global, que mexe com a inflação no mundo todo, né? E vai afetar o Brasil dessa forma, e também afeta, obviamente, a transição energética, que é um outro tema diretamente correlacionado. Né? Na verdade, o mundo todo vem tentando substituir, de alguma maneira, o petróleo e o gás, né, de alguma maneira, né? Mas, enfim, essa transição é um tema fundamental e, dependendo de como caminham os preços e a oferta e a demanda de petróleo e de gás, isso se transforma, né, Daniel? Então, é uma questão que é fundamental também, que a gente pode tentar abordar. Fundamental, sem dúvida, e eu vou passar essa bola para o Bura, mas antes eu só queria... Você falou tantas coisas, né? Só sobre o petróleo em si já é uma coisa muito complexa, muitas variáveis, muitas questões, né? E eu queria destacar só duas que você falou, principalmente para a gente preparar o terreno para o próximo programa que a gente vai fazer, que é o seguinte. Primeiro, você falou que o preço do petróleo tem um componente altamente especulativo, né? Então, a guerra explica, em parte, mas não tudo, sobre o efeito dos aumentos hoje em dia. E a coisa da política de preço da Petrobras, né? Porque é bom para o ouvinte entender que a Petrobras pratica um preço, né, que ela acompanha o preço internacional. Então, o que acontece? A Petrobras hoje está acompanhando um preço internacional que, em grande medida, é especulativo. Então, portanto, não tem nada a ver, perdão, tem pouco a ver com a estrutura de preços dela. Então, a Petrobras, que é uma empresa estatal e que teria uma função pública muito importante para a gente, ela está perdendo, ela não está sendo utilizada como um instrumento que poderia beneficiar a sociedade brasileira. Ela está se comportando como uma empresa privada, que é um problema, né? Mas, enfim, essas são questões para a gente discutir depois no programa sobre o Brasil. Eu queria passar a bola para o Bura, então, porque, Bura, o Zeca falou do petróleo e as demais fontes energéticas, né? E as outras matrizes, o que está acontecendo? Porque será que essa guerra e esse movimento geral vai acelerar a tão esperada mudança de matriz energética do petróleo para outras matrizes mais sustentáveis? Como você vê isso? Realmente é uma pergunta essencial, né? Algumas perguntas essenciais. Eu vou separar o seguinte, eu acho que assim, antes da guerra nós já tínhamos problemas. A guerra acentuou alguns problemas, trouxe outros, né? Que vão se somar aos primeiros. E, além disso, nós temos uma mudança estrutural no meio do caminho, que é essa questão da transição energética que você mencionou.
Além do petróleo, né, o Zeca mencionou a questão da relação que existe na produção petróleo e gás, mas o gás ele pode ser destacado um pouco à parte também pela sua importância estratégica. Por exemplo, o gás não tem substitutos mais baratos que ele para a questão, principalmente na Europa, para os usos de aquecimento e uso para cocção, para cozinhar alimentos e para aquecimento das residências. Então, o gás é um insumo crucial para os europeus. E o gás vem todo ali, 60% do gás alemão que a Alemanha usa vem da Rússia, 40% do gás que a Europa usa vem da Rússia. A Rússia e o Irã, segundo o professor José Luiz Fiori, eles estão sentados em cima de 1/3 das reservas mundiais de gás natural. Então, vocês vejam que esse conflito que está aí, ele tem dimensões energéticas também, não é? Bom, o que já estava acontecendo antes da guerra? Né? E a gente pensando não só na questão do gás, mas na questão das commodities em geral, petróleo, gás. Um aumento brutal dos preços que nós já sentimos aqui na inflação desse ano no Brasil, na inflação mundial. Não é? Decorrente do quê? Claro, do pós-pandemia. Recuperação da demanda, velocidade de recuperação da demanda no pós-pandemia, somada a essa lógica especulativa, muito bem destacada pelo Zeca, na verdade, exacerbaram o movimento de alta de preços internacionais. Nós estamos vendo aqui inflação alta, Estados Unidos com inflação 7% estava, né, nos últimos 2 meses, que é uma coisa inédita para os norte-americanos, inédita assim, desde final dos anos 70, começo dos anos 80, que os americanos não experimentavam uma inflação nessa magnitude. Então, a gente já está, antes da guerra, nós estávamos com isso. Depois da guerra, depois da guerra, esse movimento se exacerba e ainda não chegou aqui, isso é bom que fique claro, ainda não chegou aqui, porque, por exemplo, nós temos aí a paralisação importante da produção de insumos para fertilizantes. Na Rússia e Ucrânia, eles são importantes produtores de fertilizantes, amônia. E, aliás, não é só fertilizante, não. Isso impacta não só na produção de fertilizantes, mas de plásticos, tá certo? E de outros produtos. Então, nós teremos uma segunda onda inflacionária chegando aí. Essa é uma notícia ruim, triste. Nos últimos 2 meses, os preços dos fertilizantes cresceram 40%. Né? Então, você veja hoje a importância dessas cadeias globais de valor e dessas determinações internacionais e guiadas pela lógica das finanças globais. Isso daí está no preço do petróleo, está no preço do gás, está no preço do combustível. Nós vimos a carne aqui no Brasil, né, o ano passado, né, que não teve nenhum problema de demanda interna, foi um movimento internacional do mercado de carne e a gente pagou mais caro a carne aqui. Enfim, isso é preocupante do ponto de vista do país, porque nós já estamos com um PIB fraco, um PIB estagnado na margem. O nosso Banco Central, infelizmente, só conhece um instrumento anti-inflacionário. Né? No mundo se fala muito hoje, já começa a se falar no mundo, essas coisas não chegam aqui, né? Mas no mundo já há debate sobre controle de preços. Já há um debate sobre isso, uma coisa impensada em tempos normais, mas em épocas de guerra, isso se coloca. E faz todo sentido, porque, na verdade, nós não temos uma inflação puxada pela demanda. Faz sentido nenhum eu subir a taxa de juros numa economia que está machucada, com desemprego alto, com a população passando fome, com morador de rua, tá certo? Eu usar esse remédio amargo, inconveniente, que é o aumento da taxa de juros, que, inclusive, não tem efeito nenhum sobre o preço dos bens comercializáveis. Não tem efeito nenhum sobre o preço da energia, o aumento da taxa de juros. Nenhum. Nulo. Tem que criar uma recessão muito forte no setor de serviços, criar um constrangimento, um desemprego maior nos setores que são sensíveis, cujos preços são sensíveis à demanda, para que, na verdade, tenha alguma reversão das expectativas inflacionárias. Então, isso é muito ruim no país como o nosso, que, diferente de outros países, só usa esse remédio amargo da alta dos juros para controlar a inflação. Então, essas são as duas questões assim, mais conjunturais, pré-guerra, recuperação pós-Covid, especulação, e o pós-guerra agora desencadeando paralisação de produção de amônia, de gás, encarecimento de trigo, fertilizantes, milho também encareceu para burro, né, que vai chegar aqui.
Ainda não chegou. Infelizmente, a notícia não é boa. A questão mais estrutural é a questão da transição energética, né? Todo mundo, né, que está minimamente informado já ouviu falar nessa expressão. O que é transição energética? Na verdade, a gente precisa caminhar de uma matriz menos dependente de combustíveis fósseis, principalmente carvão, óleo e também o gás, mas note que o gás, ele de todos esses fósseis, ele é o menos nocivo, né? Mas ele é nocivo ainda, mas ele é o menos, né? O ideal é que a gente reverter essa matriz energética, converter rapidamente para uma matriz mais renovável. O mundo hoje, 80% da matriz energética global é fóssil. É uma coisa tenebrosa. 80% é fóssil. A Agência Internacional de Energia, a BP, British Petroleum e outros analistas projetam que a demanda por petróleo e gás vai continuar crescendo pelo menos até 2035. Não é? Não é fácil você converter uma matriz energética global, tá certo? Que é 80% fóssil em renovável. O mundo demorou muito, muito, tá certo? Eu fico muito empolgado e bravo ao ouvir isso, né? Ao dizer isso, desculpa. Nós demoramos muito, os alertas têm décadas e décadas, 30 anos. A primeira Conferência Internacional sobre Clima foi em 1972. Certo? O IPCC, que é o International Panel for Climate Change, é de 1988. Então, o último relatório do IPCC, inclusive, é um alerta dramático. Né? Com todas as letras, eles dizem: estamos perdendo a janela de oportunidade. A vida no planeta está em risco. É uma coisa que tem que ser dita. Não é obviamente, uma notícia tranquila, né? Que deixa os espíritos em paz, mas precisa ser dito isso. Então, vocês vejam que coisa delicada, né? Porque no meio de uma situação grave, né, a guerra, na verdade, até minimizou um pouco o impacto desse relatório do IPCC, que foi lançado no final de fevereiro. Né? As conclusões dele são terríveis. Para o Brasil, então, já rapidamente eu vou falar, até para não consumir todo o tempo com isso, mas eu queria falar só rapidamente, responder a pergunta do Daniel. Esse aumento do preço do petróleo e do gás vai acelerar a transição energética? A meu juízo, não. Né? A meu juízo e a juízo de todo mundo que não acredita naquela historinha de mercados autoequilibrantes. Né? Quem acredita nessa história de mercado autoequilibrante pode ser poliana, otimista e dizer: não, o aumento do preço de uma coisa compensa da outra. Mas não, porque, na verdade, é o seguinte: as renováveis, elas já estão entrando rapidamente. Para entrar mais rápido ainda é muito complicado. Além do que, traz uma mudança de sistema, não é o mesmo sistema. Você precisa de outros tipos de equipamentos, você precisa cuidar da parte da digitalização, traz outros riscos, é outra infraestrutura, tá certo? E tem outros problemas, por exemplo, o problema da intermitência. Você não consegue armazenar a energia primária do vento. Você armazena energia secundária, que é a eletricidade. Você pode colocar o vento trabalhar complementarmente à hidráulica, né? Gera energia do vento, guarda água na hidráulica, mas o elétron você não guarda. Então, você precisa ter outro energético firme, que é uma fonte de energia firme, dando sustentação às renováveis. E é complicado isso. No Brasil, a gente tem a sorte de ter hidrelétrica, mas as nossas hidrelétricas têm reservatórios relativamente menores em relação ao consumo. Então, no mundo, qual é o combustível da transição energética? Não é só a eólica, não são só as renováveis, é o gás também. O gás é um combustível fundamental para a Europa fazer a transição. Quem está liderando esse esforço é a China e a Europa. Tá certo? Eu, então, não acho que esse aumento conjuntural dos preços da energia, como o Zeca disse, não tem nada que garanta que esse aumento vai ser um aumento permanente, né? Porque é sujeito à especulação, a gente não pode, né, assinar nada embaixo sobre isso. Então, eu acho que não vai ser uma transição fácil e ela é premente, ela é indispensável. O Brasil vai ser afetado com essa questão da transição energética, questão dos efeitos climáticos, de uma forma muito grave, porque a Amazônia, o IPCC já disse, a Amazônia vai ser impactada, o Nordeste brasileiro vai ser impactado. Como?
seca no Nordeste, menos umidade na Amazônia. A tese dos tais dos rios voadores, menos água na Amazônia, menos árvore na Amazônia, menos chuva no Sudeste, onde estão os nossos reservatórios hidráulicos. Então, está já encomendado para o futuro, eu acho, é uma questão de mais estresse hídrico no Brasil, fora as questões humanitárias, né? Inundações, o que aconteceu agora aí, né, no Rio de Janeiro. Nós vamos assistir com uma intensidade muito maior, lamentavelmente. Nós vamos ter problema de seca, de inundação, simultaneamente, em lugares diferentes. Nós vamos ter, portanto, no Brasil, que recorrer cada vez mais frequentemente à geração termoelétrica, que é mais cara. Então, nós vamos pagar mais caro pela energia elétrica e nós vamos estar indo na contramão da transição, né? O Brasil, enfim, o Brasil tem um problema adicional, Dani, desculpe só para concluir, que é o seguinte: o Estado brasileiro ele não assume um papel protagonista nessa área, ele trabalha como uma espécie de líder de torcida, né, que acredita que dando os incentivos, basta dar alguns incentivos pontuais para que essa coisa se resolva, e não vai se resolver fácil, não. Desculpe aí se eu me excedi. Não, imagina, colocou tantas questões importantes, né? E, ao mesmo tempo, tristes, vamos chamar assim, porque das várias coisas que você falou, duas ficaram evidentes, né? E a primeira é que a gente caminha, ao que tudo indica, para um período que vai combinar uma recessão econômica com inflação, né? O que é muito preocupante, que é o pior dos mundos, né? Nós, economistas, sempre brincamos falamos sobre isso, né? Não ter crescimento e com inflação é a combinação maléfica perfeita. Porque, como você bem colocou, o instrumento, a política econômica hoje ela é muito pobre, só para as pessoas entenderem qual que é o pensamento que está por trás, né, na questão da inflação. Bom, a inflação é alta porque as pessoas estão gastando muito, estão consumindo muito, as pessoas estão consumindo demais, empresários estão investindo demais, a economia está aquecida, então você tem que fazer o quê? Subir a taxa de juros para encarecer o custo do dinheiro, porque isso desestimularia, né, a economia e os preços baixariam. Só que, como vocês dois colocaram, isso, obviamente, está longe de resolver o problema, principalmente porque nós temos muito da nossa inflação importada, vamos dizer assim, relativa aos produtos de fora. E outra coisa que o Bura colocou é o seguinte: a dificuldade na transição da matriz energética. Não é simples mudar, né? Como ele destacou, 80% da matriz energética mundial é fóssil, e a grande esperança o grande substituto é o gás, que também é uma indústria correlata com a indústria do petróleo, né? Então, aí, a gente está vendo um cenário aí de baixo crescimento econômico, inflação e de dificuldade na mudança energética, o que implica problemas climáticos também, né? Então, eu queria, infelizmente, os 30 minutos passa muito rápido, a gente teria que mudar o nome do programa, talvez, sugerir para a Laura mudar para 60 minutos sobre o Brasil e o mundo, mas eu queria que cada um fizesse suas considerações finais, agradecer a presença de todo mundo, cada um fechasse com as considerações finais e já deixar aberto para o próximo programa que a gente vai fazer dentro de 3 semanas, mais ou menos, sobre essa questão, mas mais focado no Brasil. Legal. Bom, posso começar, então. Tem algumas coisas que o Bura mencionou que eu acho que são muito importantes, né? A primeira delas é em relação ao gás, né? Quando a gente olhava os anos 90, né, a discussão que se tinha sobre transição, né, o termo nem era exatamente esse, consolidado naquele momento, né? Mas a ideia de que o gás era a energia limpa naquele momento, né? E olhando para os preços de petróleo daquele período, o preço de petróleo estava muito baixo. Então, os preços de gás também eram muito baixos. Então, a ideia era tentar substituir a geração de energia elétrica a carvão, né, por geração a gás.
né? Estava aparecendo as tecnologias de ciclo combinado, que são tecnologias que eram mais eficientes, mais modulares, você conseguia fazer pequenas usinas. Então, aquilo era a tecnologia do momento, né? Quando vem os anos 2000, a transformação é enorme, né? E nos anos 2000 reaparecem algumas questões. Primeiro, o preço, que dispara. A segunda, questão ambiental, ganha uma força renovada a partir do protocolo de Kyoto, que é no final dos anos 90, né? E ao longo dos anos 2000, os relatórios mais intensos de IPCC começam a aparecer, a ação humana é responsável pelo aquecimento global. Então, esse assunto e esse tema, os países começam a agir um pouco mais intensamente, né? E um elemento que aparece ali nos anos 2000, né, que é a ideia do nacionalismo energético, volta para o debate acadêmico, né? E é uma coisa muito interessante, né, porque a ideia de nacionalismo energético, quando ela sempre aparece com países produtores, em geral, de petróleo, e que impõem regras políticas sobre a operação do mercado. Então, o nacionalismo energético aparece como uma coisa ruim, né? E quando a gente olha para a história do setor de energia e para os movimentos estruturais, o que a gente observa é o seguinte: todos os países que podem fazem nacionalismo energético, porque tentam garantir o seu suprimento de maneira estável de energia. Então, mesmo os países que são importadores de energia têm a sua estratégia de nacionalismo energético para garantir que não vai faltar energia dentro do seu país, né? O que nós estamos assistindo hoje, no meu entendimento, é que você tem algumas placas tectônicas que estão se mexendo, né? Na nossa última discussão aqui do 30 minutos, o professor Lício chamou a atenção para as questões do dólar, como você tem mudanças aí possíveis em relação ao dólar. Uma das questões que estão aparecendo pós-pandemia e agora é como as cadeias globais de valor, e nesse caso especificamente de energia, passam a ser questionadas. A Europa passa a questionar se pode depender da Rússia ou não. E na medida em que você questiona isso, o impacto imediato é nos preços, né? Então, o povo alemão teve uma pesquisa e o povo alemão falou: não queremos depender, queremos sanções sobre o gás russo. Alguém precisa avisar o povo alemão que se eles fizerem isso, ou vai passar frio, ou vai faltar dinheiro para comprar alguma coisa, porque vai ficar tudo muito mais caro. Não é pouco, não, é muito mais caro, né? Esse ano aí as perspectivas são de inflação na Europa de energia altíssimas, né? Então, essas questões estão se transformando, e um dos papéis nossos aqui é justamente tentar entender a conjuntura com esses movimentos estruturais em curso. Certamente a gente vai ter que acompanhar isso ao longo dos próximos anos todos. Maravilha. Eu vou ser muito breve, eu vou só sublinhar a questão do gás, a importância do gás como combustível de transição, não é? Que a Alemanha, na verdade, ela saiu da nuclear, não é? E agora cogita-se voltar a isso. A nuclear voltou a ser uma energia interessante do ponto de vista da transição energética, mas como o Zeca falou, é caro, é muito mais caro, né? A energia nuclear é não só cara, né? É perigosa, ainda tem essa questão, tem uma grande resistência legítima contra a entrada na nuclear. Mas a questão é tão desesperadora que a Europa acaba de fazer uma determinação, a União Europeia, de que o gás e a energia nuclear se tornaram energia limpa, né? Se tornaram energia limpa. Certo? Então, isso já mostra o desespero da situação. Porque o gás, efetivamente, ele é um combustível fóssil de menor prejuízo para o meio ambiente, mas ele é fóssil. Tem emissões fugidias de gás na exploração do gás e também tem emissões decorrentes da geração elétrica a partir do gás. Então, é isso. Observar esses movimentos um pouco amalucados, tá certo? Né? Como esse da Europa que eu falei, expressa muito bem que essa situação complicada que a gente tentou retratar aqui, né, realmente ela tem uma razão de ser. Se não fosse tão difícil o cenário, não haveria essas decisões tão aparentemente nonsense, como a gente tem visto. Legal, Gura. Legal, Zeca, obrigado. A gente poderia ficar horas aqui discutindo, né? Mas o bom do 30 minutos é que tem toda quarta e a gente espera que muitos outros programas ocorram. Então, agradeço a presença de todos e todas.
Se gostaram do programa, compartilhem nas redes sociais e a gente volta quarta-feira. Até mais, pessoal. Um abraço.